afirmou que se Deus existisse, Deus deveria. Essa, por si só, já é uma frase falaciosa. Porque isso demonstra que o seu problema não é de ateísmo, o seu problema é de modus operandi. Ou seja, quando você diz que Deus deveria, você quer ditar como Deus deveria ser. Então o seu problema não é negar que Deus existe, o seu problema é que Deus não está dentro da caixa de sapato, a qual você criou e acha que Deus deveria agir dentro dessa caixa. Não. Ele já começou com um malabarismo desgraçado, né? Já começou jogando pra cima as bolinhas, né? Acho que o malabarismo dele aqui não é de 3 bolinhas, é de 5 ou 6. Muito bom pra fazer malabarismo. E já mentiu feio aqui sobre o Toshio. Apresentando. Atualiza com Anthony Galvão. Quem estuda sabe, quem não estuda acredita. De volta com vocês, reagindo o 5º debatente com o Edson Toshio, irrefutável ateu. Que aconteceu o debate de 5 contra 1. Claro que eu não estou na ordem do debate dele, né? Eu já fiz 4 vídeos, mas eu estou na minha ordem aqui. E nós estamos agora para o 5º, que é este homem que está em pé aí, que vai sentar na cadeira e debater com o Toshio e tentar refutar o ateu Edson Toshio. Será que ele vai conseguir? Claro que não. Todo e qualquer ateu que está aqui no YouTube, que tem canal, que é militante de racionalidade, ele é irrefutável. Por quê? Porque nenhum crente desse aí faz isso aqui funcionar. Tá certo? A Bíblia para o crente é a mesma coisa daquele boneco do Super-Homem que é comprado ali para uma criança brincar. É apenas um boneco, não vai voar. A criança pode até brincar de voar. Alguém, o pai, a mãe, alguém da família dar de presente ali a roupa do Super-Homem e ele vestir e brincar, sair brincando, ó, que tá voando. O pai pode até pegar uma corda e colocar aqui nele e colocar numa árvore ou em qualquer lugar e fazer que ele tá voando. Simulação. A criança vai se divertir. Mas o Super-Homem não existe. Assim como o Deus do crente também não existe. Ele não consegue, de jeito maneira, provar. Então vamos para o crente aqui que está tentando refutar o Edson Toshio. Quero agradecer a vocês por tudo, ao Edson Toshio também, pelo trabalho sensacional que ele tem feito na internet. É um cara que tem sido um apoiador do nosso trabalho. Cada vídeo que eu falo aqui sobre o Toshio e sobre o Ferrer, sobre o Miranda e sobre o Sabino, é ajudando as pessoas a pensarem, raciocinarem, usar a consciência. Então vamos para o debate, porque aqui o que importa, além do debate, é o que eu falo. Porque este canal traz a minha reação, meu ponto de vista. Eu sei que você gosta, porque você está inscrito no canal. Quem não está inscrito, se inscreva, deixa um like e vamos para este debate aqui. Vamos lá. Lá, que no princípio era o verbo era Deus e o verbo estava com Deus. Então tem 2 deuses. Tudo bem? Opa! Você é o? Diego Fernandes. Diego, beleza? Tá gravando sem palavras. Vamos lá. Vamos lá. Pode ir com essa alegria. Toshio afirmou que se Deus existisse, Deus deveria. Essa, por si só, já é uma frase falaciosa. Por quê? Isso demonstra que o seu problema não é de ateísmo, o seu problema é de modus operandi. Ou seja, quando você diz que Deus deveria, você quer ditar como Deus deveria ser. Então, o seu problema não é negar que Deus existe, o seu problema é que Deus não está dentro da caixa de sapato, a qual você criou e acha que Deus deveria agir dentro dessa caixa. Não. Pronto, ele já começou com um malabarismo desgraçado, né? Já começou jogando pra cima as bolinhas, né? Acho que o malabarismo dele aqui não é de 3 bolinhas, é de 5 ou 6. Muito bom pra fazer malabarismo. E já mentiu feio aqui sobre o Toshio. Vamos ver o que o Toshio vai dizer. A afirmação Isso que Deus aí, deveria... isso aí é o que está na Bíblia. A afirmação que Deus deveria era falsa porque Deus existindo, se você assume o pressuposto da existência de Deus, ele é todo poderoso, portanto ele não deveria nada. Nós somos criaturas contingentes não necessárias. Todo poderoso da mentira, né?
É o Todo-Poderoso que nunca faz nada a favor de uma criança que está sendo violentada. Eu falo sempre isso. Nunca faz nada a favor de uma mulher que está sendo agredida. Crente está sendo usada e abusada por pastores e líderes religiosos. E também pessoas voluntárias, não importa. E bandidos e vagabundos que fazem isso. É um Deus que nunca está presente no momento que a pessoa está gritando ali no hospital de câncer terminal. Então, não é todo poderoso do jeito que esse rapaz está falando aqui. Nós temos deveres, Deus não tem nenhum dever. Quando você diz que você... Nós temos deveres, Deus não. Deus não tem dever nenhum. É Deus, ele tem que estar isento de qualquer coisa, porque é Deus. Porque se eu falar que Deus tem dever, Deus vai me punir. É isso que eles pensam, é o medo. Eu tenho um dever, Deus não tem dever nenhum. Puta que pariu, que merda. Dever com a palavra dele? Deus não tem nenhum dever. Ele tem um dever com a palavra dele ou não? Ele está acima. Ele viola a própria palavra dele ou não? Se a palavra é dele, qual dever ele tem com a palavra que é dele É mesmo? simples. A palavra é Vocês dele. são cristãos. Está escrito que tudo que você pedir ao Pai em nome de Jesus, ele o fará. Tudo. Então, se você pegar e vocês mesmo. estão aqui, Mateus capítulo 18, versículos 18 a 20. Quando tiver 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali estarei no meio deles. E tudo o que vocês pedirem, eu o farei para que assim o Pai seja glorificado. Você demonstra... João 14, 12. Entendeu? Está escrito o seguinte, que ele diz que foi para o Pai e que os crentes, os cristãos, fariam obras maiores do que o que ele fez. um desconhecimento do texto bíblico. Agora, abre o texto aí e vê se eu errei. Agora eu quero que você pegue e faça acontecer e vê se é verdade ou não. Vamos Deus vai conseguir. Tem 2 ou 3, nós temos 6. Eu quero saber se vocês vão pegar e fazer. É tudo, qualquer coisa que você pedir. Se quiser abrir Mateus capítulo 18, 18 a 20, calma. Está escrito qualquer coisa. Consegue pedir agora? Consegue pedir agora? Posso falar, vou ter que te atropelar. Consegue pedir agora ou não? Lá. Você demonstra um desconhecimento do texto bíblico quando você usa fora de contexto. O texto que você citou... Nesta hora, o crente faz malabarismo e fala que ele está falando de texto fora de contexto. Moço, debate com religioso é perda de tempo? É. Mas ao mesmo tempo, a gente mostra... O Edson Toshio mostra, eu mostro, os outros mostram que o crente ele é totalmente leigo. A mente dele travou. E ele vive uma ilusão. E esta ilusão faz ele acreditar em besterol. E ele fica fazendo malabarismo porque ele não tem poder para fazer merda nenhuma. Um cara desse aqui não tem nenhum poder. Dado por Deus, não é dele não. Não estou falando que o poder tem que ser dele, não. É dado por Jesus, oferecido por Jesus, prometido por Jesus, para curar uma asa de barata. Você está falando merda. Em questão é uma demanda judicial. 2 ou 3 reunidos em meu nome não tem nada a ver com o que você está falando de milagre. Quando ele fala, onde tiver 2 ou 3 reunidos em meu nome, ele está falando de uma demanda judicial aonde Jesus Cristo, onde a pessoa de Jesus Cristo é a causa que solicita a demanda, ou seja, que finaliza aquela petição judicial. Quando você diz que está... Qual é a petição judicial que está no contexto? Repete aí. A petição judicial pode ser qualquer uma. Essa aqui é uma petição judicial. Pronto, quando no dia a dia. Cadê Deus no dia a dia? Quando você diz que a Bíblia diz tudo que pedis em meu nome isso farei, você está fazendo um pequeno recorte de um pequeno texto lá de Você acabou de negar a Bíblia, parabéns. Você está fazendo um pequeno recorte. Não, eu sou uma Bíblia como todo, eu não faço o recorte dela de lá do contexto. Tá errado. A Bíblia também... Cara, o religioso, esse rapaz aqui, e outros qualquer, o religioso é tão idiota, idiotizado, que ele vai passar o tempo todo, tentando justificar uma mentira. Vocês notaram isso? Se esse rapaz aqui estivesse defendendo o gnomo, um duende, como um deus, o Saci Pererê como um deus, ele ia falar a mesma coisa. Então, o problema todo na mente do ser humano é isso aí. Você vê um cara, com certeza culto, estudado, que vive esse delírio mental. E que vai passar o tempo todo defendendo uma mentira que não faz nada por ele. E nunca vai fazer nem por ele nem para a família dele. Será que esse cara não entende que ele está sendo idiota? Ele está sendo imbecil? Que ele está sendo um apoiador de uma coisa que não faz sentido? Mas não. Ele tem que se defender porque ele tem fé. Fé e bosta de vaca.
A bosta de vaca tem mais valor porque dá para fazer adubo. Também ensina assim, nem tudo que você pede é a vontade de Deus. Então eu não tenho como saber se tudo que eu vou estar pedindo é a vontade de Deus. A Bíblia Já pensou em pedir a pedis e não revelação recebeis pra porque ele? pedis mal. Exato. Pedis e não recebeis. Você pode observar que ele tá com óculos, né? De grau. Tem problema na visão. Infelizmente. Porque não tem fé de bosta nenhuma. Nem para se autocurar. Ou alguém orar por ele e curar. Através disso. Ele está defendendo um Jesus que curava cego. Não estou dizendo que ele é cego, não. Mas ele tem problema na visão. Vocês estão entendendo? É isso que a gente vê, cara. Então não adianta querer refutar ateu. Porque vai cagar na retranca. E cagar na retranca aqui no Brasil não é o mesmo significado que é no Rio de Janeiro. E o Fábio de Oliveira, do canal Ministério da Razão, siga lá o cara, gente boa demais. Ele fala que cagar na retranca lá no Rio de Janeiro tem um significado diferente. Mas aqui é diferente. Cagar na retranca aqui na Bahia, até o que eu sei, é quando a pessoa fala o que não sabe. E a pessoa se caga em falar. Então, isso é cagar na retranca. Esse rapaz aqui tá cagando na retranca. Você já pediu, a gente pode pedir certo. Eu vou continuar. Vamos lá. Você está usando o Tiago. Não, você está cometendo falácia. Você não quer ouvir o argumento. Você está fazendo coisa errada. Calma. Relaxa. Cadê o Espírito Santo aí? Mais uma vez eu ganhei. Você vai só usar esse argumento falacioso. Eu sempre ganho. Não é verdade. Você tem que tomar a palavra força e que usar esse argumento do vitimismo. Calma, não é vitimismo, é só verdade. Você precisa ouvir o argumento. Você que está ouvindo. Não, porque você já está fazendo errado. Quando você fala que não sei qual é a vontade de Deus, é simples. Você poderia pedir e falar qual é a vontade de Deus. Eu não falei que eu não sei, você está botando a palavra na minha boca. Você falou que eu não sei se aquilo que eu vou pedir é da vontade de Deus. Você falou, tá gravado. Eu estava enumerando situações pelas quais os pedidos não são. Pode ser que eu peço porque eu pedi mal. Eu enumerei um, você não deixou eu enumerar nem o segundo. Você poderia pedir para Deus se manifestar e simplesmente seria para provar, como eu falei bem no início aqui, que todo mundo saberia quem é Deus. Então vamos lá. Se vocês fizessem isso, você quer um capacho que realiza suas vontades, um gênio da lâmpada mágica que você faz. Então você está negando João 14 de 12 a 14. Então você está negando. Eu estou aceitando. Você está negando. Primeiro, a maior prova que esse Deus é uma farsa é que esse tipo de debate que eu estou reagindo aqui, que acontece, já prova que Deus não está em lugar nenhum. E que Deus está pouco se lixando, caso existisse, para esses caras aqui. Porque ele poderia simplesmente dar um sinal aqui, ao vivo, em um vídeo, Toshio, o Edson Toshio se calar. Simples, e todos os ateus. Por que isso não acontece? Por que acontece debate entre ateus e religiosos? Porque Deus é apenas um pensamento. Vocês estão entendendo? Isso é a prova. Porque, digamos, eu sou Deus, uma hipótese, eu existo e eu quero que as pessoas acreditem em mim. Tu acha que eu ia deixar acontecer um debate como esse? Pra quê? Simples. Então, tá aí, gente. Não acorda quem não quer. Você está negando a Bíblia. Ele falou que qualquer coisa que você pedir vai ser feito. Se ele disse qualquer coisa, é qualquer coisa. O contexto de pedido, inúmeros textos, você não pode ler um texto único. Agora me responda. Para quem Jesus falou? Para quem Jesus falou tudo que pedis em meu nome se farei? Para quem foi que ele falou isso? Ele disse o seguinte. Para quem? Engraçado que eles pegam isso aqui como se Jesus falasse somente para os apóstolos e o povo daquela época. Então, por que eles estão acreditando? Se Jesus de fato existiu e falou para aquele povo, fechou a Bíblia, Jesus não fala mais, por que eles estão defendendo a Bíblia? Por que eles estão defendendo a fé? Se para eles não faz efeito. Aí, cara, é que a gente pega. Porque se a pessoa tá com um livro desse e não faz acontecer, é um mentiroso. Só continua iludido se quiser. Em verdade, vos digo, todo aquele que crê em mim. Opa, você quer falar que é só para os apóstolos? Não. Para quem ele falou? Ele estava falando para os apóstolos naquele momento, ele disse o quê? Exclusivamente para... Lembrando que Jesus, o Jesus bíblico, a história bíblica, não está falando só para os apóstolos. Deixando claro. O texto que está escrito em Marcos 16, versos 17 e 18, esses textos deixam bem claro no início: os sinais seguirão futuro aos que crerem. E agora? Isso aí é só para apóstolos da época? Os que crerem. Então esse rapaz aqui, coitado, tá mais perdido do que cachorro na mudança. Errado, porque ele... Tudo que pedides em meu nome, não, ele falou
aquele que quem é em mim fará as obras que eu faço e fará outras maiores, porque eu vou para junto do Pai. O texto de Você a palavra grega, você a palavra grega não Jesus, diz maiores, não? mais espetaculares. Você crê maiores em termos de Jesus, quantidade. Quando você vai pro livro de pode Atos, fazer, é só multiplicar quando mais você vinho. vai Consegue pro livro de multiplicar, Atos, fazer vinho aqui? No capítulo 3 de Atos, o apóstolo Pedro, em um discurso, ele ganha 3.000 almas. Então, quando Jesus usa a palavra grega micel, Mentira, Pedro nunca ganhou alma nenhuma, porque Pedro também é um personagem romano. Eu até fiz um vídeo falando sobre um religioso que estava tentando refutar ateu, quando eu falei que Davi é uma invenção romana. Deixando claro, o Davi da Bíblia de hoje, tem muitas histórias inventadas pelos romanos, por isso que eu falei isso. Mas o Davi, no hebraico, na Bíblia hebraica, Bíblia não, Pentateuco, e alguns livros de alguns profetas, assim como o profeta Isaías, é invenção de judeu. Mas, quando a Bíblia ela passa a ser isso aqui, João Ferreira de Almeida e outras versões, aí muitas histórias foram inventadas pelos romanos. Então, o Davi, Salomão e qualquer personagem do Velho Testamento também tem invenção romana nos personagens, junto com judeus que inventaram muitas coisas. O Deus da Bíblia, Elohim, Yavá, Javé e qualquer outro judeu. Aí Roma pega trechos de pergaminhos que foram encontrados pela metade e criam os personagens do Concílio de Nicéia para cá, inclusive do Velho Testamento. Por isso que eu digo que os salmos de Davi, nem todos foram achados em pergaminhos. Então o restante daquele salmo ali foi, que está na Bíblia, inventado por romano. Por isso que eu digo que o Davi da Bíblia também é uma invenção romana. Por isso que eu falo isso. Porque o da Bíblia do crente aqui no Brasil, essa Bíblia aqui, ó, que está na mão do católico um pouco diferente e com alguns livros a mais, né, que eles dizem, apócrifos, e também a Bíblia do crente, 66 livros, 1.189 capítulos, 31.173 versículos, escrita em 3 linguagens, alegórica, figurativa e literária, em 3 idiomas, hebraico, aramaico e grego, em 3 continentes, asiático, europeu e africano. Tá aí a descrição da Bíblia, que foi romanizada, calvinista, trabalhou, luterianista, trabalhou, paulinista, trabalhou, tudo para inventar tudo que você acredita hoje na sua igreja e na sua Bíblia. Só isso. Que é maior, não é maior de mais espetaculares. O que aconteceu antes da pregação? A palavra é simplesmente maior em extensão. O que aconteceu antes da pregação? Você sabe o contexto? O que aconteceu antes da pregação? Você sabe o contexto? O que aconteceu antes da pregação? Jesus diz assim, ó, eu vou para o Pai. Por quê? Porque eu vou para o Pai, vocês farão obras maiores, no sentido de que, qual que é a palavra grega maior? No sentido de que eu não vou estar mais aqui, eu vou para o Pai, não vou estar mais aqui. Então vocês vão alcançar mais gente, vocês vão alcançar mais pessoas com a pregação do Evangelho. Isso se completa em Marcos, no capítulo 16, no versículo 15. Isso. Mentira, muita mentira, malabarismo muito feio. Jesus, em João 14:12, ele deixou claro, caso existiu esse cara, porque isso aqui é um personagem, e disse que ele iria para o Pai e quem estaria acreditando nele, fazendo a obra, faria obras maiores do que o que ele fez. Quais foram as obras que Jesus fez? Segundo a história, ressuscitou mortos, curou enfermos, expulsou demônios e multiplicou pães, andou sobre as águas. Ou seja, aqui está dizendo que Jesus daria poderes até maiores do que ele teve para os crentes futuramente falando. Não só os apóstolos. A geração, nós estamos em 2025, se Jesus não veio até hoje, todos eles teriam esses poderes, essas autoridades. E cadê? Não adianta fazer malabarismo.
completo em Atos, A no capítulo 1, no interpolação, né? versículo O 8. texto falso que vem aí em Marcos capítulo 15, é verdade. Você não tem Então, como vamos lá. provar que o texto é falso. A crítica textual Você já não- provou faz tempo. Não, aliás, a crítica textual tem debate. contradição. A crítica tem textual contradição debate. até o versículo 8. A crítica que lá textual debate o final alongado. Não, mas tá isso em errado. nada, em nada prejudica Porque lá no a começo diz coerência pra ir do pra Cristo. Galileia e ele pega a parte de Lucas e joga lá do versículo 9 em diante, aí vai pra Jerusalém. Tá errado. Vamos ter mais uma oportunidade. Pronto, finalizou aqui. Esse foi o quinto do meu argumento aqui da minha reação. Nada contra o ser humano, mas contra a bizarrice, o fanatismo e a crença mística que não dá em nada. Infelizmente, este é o Brasil que nós temos. Infelizmente, esta é a afirmação que o Brasil faz para defender uma mentira de séculos. Nosso país tem mais de 500 anos. São mais de 5 séculos. Desde o início que o Brasil se tornou Brasil. Ilha de Veracruz, terra de Santa Cruz, depois nome de Brasil. Que esta farsa vem na mente do nosso povo. Então não tem para onde correr. Todo brasileiro nasceu acreditando nisso e obrigado a acreditar nisso. Do catolicismo ao protestantismo. Este rapaz aqui foi obrigado a acreditar nisso na infância. Pelos pais. Tem que acreditar. Deus é isso, Deus é aquilo, Jesus é verdadeiro. Baseando num pensamento e numa crença de alguém. Os padres, antigamente, mentiam descaradamente. Estou falando antigamente. Faziam coisas horrendas, na sua maioria, com algumas exceções. Crimes contra crianças. Crimes contra pessoas. Os padres, na época do catolicismo extremo, faziam coisas absurdas. Depois vem o protestantismo, com 2 alienados estrangeiros que chegaram aqui, Daniel Berg e Gunda Wingren, que trouxeram exemplares do Novo Testamento, trazendo o protestantismo, e daí vem Assembleia de Deus, Batista e outras vertentes que chegaram aí para enganar todo mundo. Testemunho de Jeová, Adventista da Sétima, mentira. Estou falando de sistema, não de pessoas. E hoje nós temos aí essas pessoas que acreditam nisso. Gente, tudo que o Toshio falou aqui eu acrescento. Gente, o ser humano precisa pensar. Toshio está falando a verdade. Verdade não dele, mas dos fatos. Ele está apresentando verdade dos fatos. Por isso que ele disse que eu não sou refutável. Ele não é refutável, eu também não sou. E nenhum ateu é refutável aqui. Ninguém consegue refutar um ateu, por mais que ele pense. Porque a única forma de refutar o ateu seria mostrando na prática que este livro está certo. Vamos curar pessoas aí, gente, com a fé. De fato. Porque as curas que aparecem aí são mentiras. Não se tem prova científica e medicinal. Vamos ressuscitar mortos. Por que não? Vamos encontrar crianças desaparecidas. Vamos fazer realmente um cadeirante deixar sua cadeira de roda e viver de forma normal e natural, trabalhando para sobreviver sem precisar de uma aposentadoria por invalidez. Por que não? Só que isso não acontece, é mentira. Eu faço sempre esse desafio aqui. No dia que aparecer um ex-deficiente que deixou de ganhar sua aposentadoria por invalidez, porque foi curado numa igreja ou por oração de qualquer crente e está vivendo uma vida normal e natural, não precisa nem ser amputado não, cadeirante mesmo, que nasceu e se criou cadeirante, com pernas atrofiadas, braços atrofiados, e hoje vive uma vida normal, que recebeu realmente uma cura. Se isso aconteceu, eu tiro meu canal do ar e vou dizer que Deus existe e eu sou mentiroso e o Toshio é mentiroso. Enquanto isso, não tem como refutar teu. Fico por aqui, mas eu volto, novos argumentos e novas indagações. Nada contra o particular, mas a minha crítica é no campo das ideias. Tchau, tchau. Atualiza com Antony Galvão. Quem estuda sabe, quem não estuda, acredita.